Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que Jesus é a luz que o Pai enviou ao mundo, não para condenar, mas para salvar todo que nele crer. Então, que nós possamos celebrar com fé na esperança da salvação eterna. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 5, versículo 17 a 26. Atos, capítulo 5, versículo 17 a 26. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que os de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido servidores, não os acharam na prisão e, voltando, o anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, na primeira leitura, vemos que Deus continua agindo em favor de seu povo. O Senhor continua libertando as pessoas das forças do mal e da escravidão. Assim, percebemos que abraçar a fé em Jesus ressuscitado nos leva a um modo diferente de conduzir a vida. Também há, de certo modo, uma acentuada oposição no texto. De um lado, o sumo sacerdote e os saduceus prendem, punem e castigam os apóstolos. De outro, por meio da ação do anjo, os apóstolos recebem um redobrado ímpeto missionário. Então, que nós possamos também dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos e anunciar a boa nova a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 3, versículo 16 a 21. João, capítulo 3, versículo 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, no Evangelho, lemos o desfecho do encontro de Jesus com Nicodemos, o desdobramento da afirmativa de Jesus, que diz que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, conclui-se com a intensidade com que Deus nos ama. Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos. Jesus é a luz que o Pai enviou ao mundo. Então, aproximar-se da luz é aproximar-se da verdade e, consequentemente, do próprio Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.